Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de português e a gente vai usar o nosso livro Apps e o caderno de português também. Vamos começar na página 26 até a 31 e hoje a Pro vai falar para vocês sobre sentido figurado e real, que a gente já falou um pouquinho na última aula, e sobre pontuação. Na última aula, na página 25, a gente falou um pouquinho sobre sentido real e figurado. E a gente fez a atividade daquela frase do Rio. Ele ganhou rios de dinheiro. O Rio São Francisco fica em tal município. Então, quando eu falo ele ganhou rios de dinheiro, eu quero dizer que ele ganhou muito dinheiro. E quando eu falo o Rio São Francisco, é o rio no sentido real. Rio, um curso de água, tá? Aí eu coloquei esses exemplos para vocês de sentido figurado e sentido real. Mas também falei para vocês que tem frases que dá para a gente aplicar nos dois sentidos. Paulo mordeu a língua, sentido real, de morder a língua. Sentido figurado, ele mordeu a língua, é que ele fez algo que ele falou que ele nunca ia fazer. Aí a gente fala, mordeu a língua. Você tem um coração de pedra, sentido figurado, pessoa amarga, pessoa dura, né? Não gosto muito de doces, sentido real, não gosto muito de doces. Aqui a Pro colocou outros exemplos para vocês de sentido figurado e real, mas agora com o desenho e o significado. Cada macaco no seu galho. Então, no sentido real, se a gente levar o pé da letra, é o desenho de cada macaco no seu galho. No sentido figurado, uma pessoa falando para outra, para ela ficar no seu lugar, tomar conta da sua vida, né? Cada macaco no seu galho. Significado: cada pessoa deve preocupar-se apenas com aquilo que lhe diz respeito. A expressão quer dizer que as pessoas devem reconhecer o seu lugar sem se intrometer em assuntos alheios, dos quais não lhe competem. Então, cada um tem que cuidar da sua vida sem se meter na vida da outra, né? Isso que quer dizer essa frase, cada macaco no seu galho. Cutucar a onça com vara curta. O que significa cutucar a onça com vara curta? Se a gente pensar no sentido real, a gente vai lá perto da onça e cutuca ela com uma vara curta. O que vai acontecer com a gente? Ela vai nos arranhar, ela vai nos morder, é perigoso. Mas no sentido figurado, é para você não se meter onde não se deve e arriscar-se por vontade própria, provocar uma reação de alguém. Então, aqui no desenho, aqui, ó, sentido real, cutucar a onça com a vara curta. Tá um menininho aqui cutucando a oncinha com a vara curta. Se a gente levar essa frase ao pé da letra. E eu já tô falando no sentido figurado aqui, levar a frase ao pé da letra. E aqui um cachorrinho mordendo um rabo de um gato. Ele vai se meter numa encrenca, né? Sentido real e sentido figurado. Pessoa bonita. Eu sou um gato. O que significa? Que é uma pessoa bonita, né? Uma pessoa que tem uma aparência bonita. Então, aqui no sentido figurado, eu sou um gato, a pessoa é um gato, né? E o sentido real, que é uma pessoa bonita. Então, eu acho que está bem fixado a ideia para vocês de sentido figurado ou sentido real. Agora, na nossa página 26, tem uma música que chama Pé com Pé, que ele usa a palavra pé várias vezes no sentido figurado e no sentido real. Acordei com o pé esquerdo. Quando a gente levanta da cama, a gente pode pisar com o pé direito ou o pé esquerdo. Mas essa frase, acordei com o pé esquerdo, ela pode ter dois sentidos também, né? Ela pode ser que eu acordei com o pé esquerdo, pisei primeiro com o pé esquerdo no chão, ou acordei com o pé esquerdo, acordei já com azar, num dia que não está muito bom. Então, essa frase, acordei com o pé esquerdo, este verso, ele pode ter os dois sentidos. Calcei meu pé de pato.
Calcei meu pé de pato, a gente pode também pensar nos dois sentidos nele, né? Pé de pato é aquele equipamento que a gente nada, né? Aquele pé de borracha. Ou você já imagina uma pessoa com um pé de pato bicho. Chutei o pé na cama, botei o pé na estrada, dei um pé de vento, caí um pé d'água, enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio, agarrei num pé de planta, despenquei com o pé descalço, tomei pé da situação. Tava tudo um pé de guerra, tudo em pé de guerra. E aí o texto segue fazendo várias comparações da palavra pé no sentido figurado e no sentido real. O que você vai fazer nesse texto aí? Você vai grifar em vermelho as frases com pé em sentido figurado e em azul em sentido real. Quando você achar que uma frase pode ser usada tanto no sentido figurado e no sentido real, você grifa ela metadinha azul, metadinha vermelho, tá bom? Depois, no seu caderno de português, você vai escolher uma frase e vai fazer um desenho desta frase no sentido figurado e no sentido real. Igual aqueles desenhos de exemplo que a Pro passou aqui, ó. Eu sou um gato. Então, aqui está no sentido figurado, a pessoa é um gato. E no sentido real, uma pessoa bonita. Então, você vai escolher uma frase, um verso deste texto e fazer esse desenho no seu caderno de português. Um desenho da frase com sentido real e um desenho da frase com sentido figurado. Depois, na página 27, questão 5, letra A. Descubra e copie 2 versos em que a palavra pé possa ter sido empregada em sentido próprio, em sentido real, tá? Então, você já grifou lá agora, é só separar 2 versos, 2 frases e colocar aqui. B. Copie 2 versos em que a palavra pé esteja sendo empregada em sentido figurado. 6. Leia os quadrinhos e responda o que se pede. Então, aqui no quadrinho, deixa eu aumentar. Aqui no quadrinho tem 2 bichinhos conversando. Peguei, 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 peguei. O bicho está pegando hoje, hein, Cole? Não tem graça. Então, eles estavam jogando basquete, só que esse bichinho aqui, parece um besouro, ele pegou todas as vezes a bola, né? E aí tava tirando sarro do amigo, peguei, peguei, peguei. E depois, no final, o koala foi lá com a girafa sentar no banco para descansar e a girafa falou para ele, o bicho está pegando hoje, hein, Cole? A expressão o bicho está pegando foi empregada tanto no sentido real quanto no sentido figurado. Explique os 2 sentidos. Então, aqui quando a girafa falou o bicho está pegando hoje, hein, Cole? Aqui tem os 2 sentidos nessa frase. Então, você vai explicar essa frase no sentido real e vai explicar a frase no sentido figurado. Na página 29, fala um pouquinho sobre expressividade e entonação. E isso é expressividade e entonação na leitura. Entonação é a variação da altura que utilizamos na fala e que incide em uma palavra ou oração. Falar alto ou baixo é intensidade e não entonação. A entonação na leitura ajuda a extinguir se a oração é uma afirmação, uma surpresa, interrogação, ironia ou alegria. Identifica o que o texto quer dizer. Então, para a gente identificar o que o texto quer dizer, existem os sinais de pontuação.
que faz com que o leitor, na hora que realize a leitura, consiga passar a ideia para o ouvinte do que ele quer falar, do que aquele texto está falando. Se a gente lê tudo corrido, não respeita ponto final, vírgula, pontuação de interrogação, exclamação, a pessoa não entende a nossa leitura e nem a gente entende o texto. Por isso que é importante fazer a leitura correta, de acordo com cada pontuação do texto. Toda frase também deve se iniciar por letra maiúscula e o seu final é marcado por um sinal de pontuação. Então, várias vezes eu vejo o pessoal aí esquecendo de colocar a letra maiúscula no início de frase. Todo início de frase tem letra maiúscula. Nos finais das frases escritas, os sinais usados são: ponto final, sempre vai ter ponto final, usado para finalizar as frases. Ponto de interrogação, usado para marcar frases interrogativas, marcando perguntas. Quantos anos você tem? No final dessa frase que eu falei, tem uma interrogação, uma pergunta. Ponto de exclamação, usado no final de frases que indicam surpresa, admiração, ordem, pedido, espanto. Hoje é domingo, é uma surpresa. E a Meg tá chorando ali. Espera um pouquinho, gente. Reticências, pontuação que indica um momento de hesitação, interrupção de pensamento. Então, é os 3 pontinhos. Eu estive pensando. 3 pontinhos. Eu estive pensando e eu parei um pouco. Então, na entonação da minha voz, você já vai identificar que tem 3 pontinhos no final dessa frase. Leitura. Para a gente fazer uma boa leitura, a gente tem que ler sem pressa e tem que ter atenção nas pontuações. Quando são poemas, cada vez que a gente muda de verso, a gente dá um descansinho na voz. Você não vai ler correndo sem respirar. Então, cada vez que muda de um verso para o outro, que pula uma linha, você dá um descansinho na voz. A criança danada pôs o dedo na tomada e sua mão virou torrada. Bem feito, assim ela toma jeito e nunca mais se atreve a pôr o dedo onde não deve. Então, olha só, eu dei um descanso em cada frase e aqui, ó, bem feito, exclamação, que é de surpresa, que é de ordem, bem feito. Então, a gente tem que aprender a ler com calma para dar sentido na frase. Se eu leio tudo correndo e nem respiro, eu nem entendo o que eu vou ler. A criança danada pôs o dedo na tomada e sua mão virou torrada, bem feito, assim ela toma jeito e nunca mais se atreve a pôr o dedo onde não deve. Você não respirou, você quase ficou sem ar e você nem deu entonação nos pontos que tem aqui de exclamação. Leu tudo corrido, tudo atropelado. Então, a gente tem que ler com calma para dar a entonação certa no texto, para quem está ouvindo a gente fazer a leitura entender o que a gente quer dizer. Na página 28, número 7, leia os poemas e veja como o poeta empregou a linguagem figurada. Poema A. No prédio onde moro, moram outros meninos, loucos da vida, de estarem sozinhos, como eu, que até hoje não apertei a campainha do vizinho. Letra B. Cheguei em casa com a cabeça cheia de gritos, mas não deu no Jornal Nacional e a família não ficou sabendo. Então, aqui na letra A, você vai grifar de vermelho qual frase que tem sentido figurado aqui. A principal ideia, na letra A e na letra B. Na letra C, escreva significados possíveis para cada expressão. Loucos da vida. O que quer dizer loucos da vida? Eu cheguei na escola hoje louca da vida. A prof fica louca da vida quando o aluno esquece o material em casa. E isso é verdade, hein? A prof fica muito brava quando o aluno não leva o material certo na aula.
que significa louco da vida? Com a cabeça cheia de grilos. Ai, aqui a Pro leu aquela hora errada, não é gritos, é grilos. Com a cabeça cheia de grilos. Ai, acordei hoje com a cabeça cheia de grilos. O que quer dizer? Aí você coloca aqui na frente. D. Escreva versos ou frases usando uma dessas expressões no sentido figurado. Tá? Então você vai escolher ou loucos da vida ou com a cabeça cheia de grilos e vai escrever uma frase, tá bom? A Pro deu até um exemplo da Pro. A professora chega louca da vida na escola quando o aluno esquece o material em casa. Esse é o exemplo da Pro, não pode copiar. Você vai fazer o seu exemplo. Você pode fazer uma frase para cada expressão. Na linha 1, você faz uma frase com loucos da vida. E na linha 2, você faz uma frase com a cabeça cheia de grilos, tá bom? Hora de organizar o que estudamos. Então, aqui embaixo tem um organograma só para te relembrar o sentido das palavras, de sentido real e de sentido figurado. Isso aqui chama esquemas. É que dessa maneira fica mais fácil de você gravar o que é cada coisa. Mas eu acho que na aula de hoje a gente fixou a ideia de sentido real e sentido figurado, não é? Depois, na página 29, pontuação, entonação e expressividade, que foi o que a Pro explicou no último slide ali atrás. Atividade oral e escrita. Na leitura de todos os poemas, menciona-se muito a expressividade. Na fala, podemos modular a voz, isto é, mudar a voz para dar mais significados ao que falamos. Essa modulação, uma espécie de musicalidade, é chamada de entonação. Em situações diferentes, dependendo da nossa intenção ao falar, a entonação que damos a uma frase pode se alterar. Então, às vezes, a gente fala com alguma pessoa e a gente está meio bravo, daí a pessoa fala assim para você: nossa, você falou de forma ríspida. Ou ela fala assim para você: nossa, olha o jeito que você fala. Então, a nossa voz e o jeito que a gente fala, a entonação, mostra muito como a gente é, né? Então, aqui na tirinha da turma da Mônica, tem lá: hã? Cebolinha, o que fez com seu cabelo? Nada, só peguei uma ventania no caminho. Então, olha só. Aqui o an tem um sinal de interrogação e um sinal de exclamação. O que quer dizer quando tem os dois sinais, exclamação e interrogação? É uma surpresa e uma pergunta ao mesmo tempo. Hã? Surpresa e pergunta ao mesmo tempo. Depois, no segundo quadrinho, ela usa interrogação, que é uma pergunta, né? Ela perguntou pro Cebolinha o que ele fez naquele cabelo. E o Cebolinha falou: nada. Só peguei uma ventania no caminho. Então, ele usou dois sinais de exclamação para falar nada, não deu importância. Número 1. Leia em voz alta, conversem e responda as questões. Então, aqui, para você fazer a entonação da sua voz aí na sua casa, você lê essa tirinha em voz alta para você ver a diferença que vai dar na sua leitura, tá? Letra A. O que expressam os sinais de pontuação, interrogação e exclamação juntos no primeiro quadrinho? A Pro acabou de explicar. B. No segundo quadrinho, há um ponto de interrogação. Que efeito de sentido a expressão facial da Mônica, e essa pontuação podem expressar? Então, a Mônica fez uma cara do que aqui, ó? Ela usou o ponto de interrogação, ela fez uma cara do quê? C. No último quadrinho, a pontuação empregada e a expressão no rosto do Cebolinha indicam que sentimento? Então,
A pontuação de exclamação indica quais sentimentos. E a cara do Cebolinha estava indicando qual sentimento. Na página 30, fala um pouquinho pra gente sobre o uso das aspas e dos parênteses. A Pro adora falar com aspas, né? A Pro sempre fala alguma coisa na sala e quando eu quero usar uma palavra que não significa aquilo, eu faço isso daqui. Isso daqui é figura de linguagem e a gente acaba usando o gesto para falar aspas, né? As aspas podem ser usadas para indicar o emprego de uma palavra de forma diferente do usual. E os parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou um comentário a um termo da frase. Então, coloquei 2 exemplos aqui para vocês. Devido ao desemprego, Marcelo fazia bicos. Ele fazia bicos, o que é? Ele faz um bico, trabalha em algum lugar. Então, essa palavra bicos está sendo usado para um outro significado e está usando aspas, né? Quando a gente está conversando com alguém, a gente pode falar também usando aspas. Eu posso falar assim, a professora faz bico em outra área, a professora faz um bico por fora. Então, quando a gente faz assim, é porque a gente está falando com aspas. Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeita. Então, aqui, um dinheirão é a opinião pessoal da pessoa que está falando ou escrevendo essa frase. E está entre parênteses. Lá no livro do 4º ano, algumas aulas atrás, a Pro explicou para vocês também sobre o parênteses. Parênteses num texto também pode indicar o sentimento, a opinião pessoal do autor, né? Então, parênteses são usados geralmente para acrescentar uma explicação ou comentário a um termo da frase, ou um sentimento, uma opinião pessoal, que é uma explicação ou um comentário. Na página 30 e 31, tem atividades sobre entonação de voz e pontuação. Então, na questão 2 é só leitura e você vai explicar o que significa reticência. Leia em voz alta este trecho do poema Voo. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. O que significa o uso dos 3 pontinhos aqui? Aí você pode colocar aqui o que significa os 3 pontinhos, a reticência. 3. Leia um trecho de um texto informativo. Pombo correio. Então, aqui, esse texto informativo fala sobre o pombo correio que sempre volta para o seu ninho. O pombo correio, ele é um pombo que ele leva as cartas para um lugar, realmente no bico, e ele volta para sua casa. Pombo correio quase sempre volta ao ninho. Como ele consegue fazer isso? Mistério. A ave é submetida a um treinamento durante o qual ela é solta cada vez mais longe do ninho, amarrando-se em um de seus pés uma mensagem que ela levará até sua casa. Sua casa aqui está entre aspas, porque sua casa é a casa do pombo correio. Mas animal não tem uma casa. Então, por isso que aqui está entre aspas, porque sua casa, ela quer dizer uma habitação de um ser humano. Por isso que está entre aspas aqui. Na antiguidade, os egípcios já utilizavam os pombos correios. Até hoje, em Paris, na França, então aqui, colocou na França, entre parênteses, que é um comentário, que Paris fica na França. Eles transportam amostras de sangue que chegariam atrasadas por causa do trânsito. Dessa forma, no momento em que a ambulância chega com o ferido ao hospital, já se sabe o grupo sanguíneo do paciente. Olha que bacana! Letra A. Observe os sinais de pontuação que foram destacados acima. Então, aqui tem as aspas e aqui tem parênteses. Tá? E aqui a explicação
o que significa as aspas e os parênteses que a Pro colocou no outro slide. Para que servem? Para que esses sinais foram usados no texto. Então, aqui você vai colocar assim, ó, sua casa, né? Copia essa frase aqui, sua casa, igual, e vai explicar por que foi usada as aspas aqui em sua casa. E na França, você copia aqui desse lado e explica por que foi usado parênteses aqui na França. A Pro explicou aqui para vocês. Treinem em voz alta a leitura do texto. Escolham a expressividade a ser dada. Então, esse texto aqui, Pombo Correio, você vai fazer a leitura e vai me enviar só o áudio, tá bom? Faz a leitura, respeitando as pontuações de interrogação, de exclamação, vírgula, ponto. Você me envia só o áudio desse texto. Na página 31, agora é com você. No texto a seguir estão faltando os sinais de pontuação. Leia-o em voz alta para perceber o sinal de pontuação mais adequado em cada caso. Para a gente treinar a pontuação, no início, a gente precisa ler os textos em voz alta. Depois, você já consegue ler o texto só com a mente que você vai conseguir colocar as pontuações no lugar certo, tá bom? Então, tá vendo que aqui não tem pontuação de nada. Não tem ponto final, não tem vírgula, não tem exclamação, não tem parênteses, não tem nada. Então, primeira coisa que você vai identificar nesse texto são os pontos finais. Então, olha só, o início de cada frase sempre é maiúsculo, né? Então, no final de cada frase que se inicia com maiúsculo, no final tem um ponto final. Então, aqui já vou dar uma dica para vocês. Olha só. Os egípcios, um povo da antiguidade, fizeram os primeiros biscoitos com trigo e mel. Tá faltando um ponto final aqui, ó, porque a próxima frase aqui se inicia em letra maiúscula. Então, antes de uma letra maiúscula, do início de frase, tem um ponto final, a não ser que essa letra maiúscula seja de um nome de país, de um nome de pessoa, de um nome próprio, né? E aí você vai fazer a leitura desse texto e colocar as pontuações aonde você acha que tem pontuação, tá bom? Tá até estranho de ler o texto e vai ficar difícil para você entender o texto porque não tem pontuação. Depois que você marcou as pontuações aqui, você vai reescrever esse texto aqui embaixo, todinho, colocando as pontuações certinhas, tá? Hora de organizar o que estudamos. Então, aqui tem o organograma, um lembrete sobre pontuações. Então, olha só, pontuação. Pode marcar o final das frases com exclamação, ponto final, interrogação e reticências, que são os 3 pontinhos. A pontuação ajuda a organizar as ideias e as informações do texto e indica a expressividade e intenção do autor, né? Então, quando a gente lê um texto bem pontuado, a gente consegue ler e entender, e quem está escutando a gente fazer a leitura também consegue entender o texto. E essas são as nossas atividades de português de hoje. Sala do Meet aberta a partir das 8h30 até as 10h30 e depois volta às 11 até o meio-dia, tá bom, galera? Força na peruca, segundou, vamos lá que tem muita coisa essa semana ainda. Beijos!